Acentuação gráfica. No vocábulo de duas ou mais sílabas, há em geral uma que se destaca por ser proferida com mais intensidade que as outras, e a sílaba tônica nela recai o acento tônico, também chamado de acento de intensidade ou prosódico. Exemplo: café, janela, médico, estômago, colecionador. O acento tônico é um fator fonético e não deve ser confundido com um acento gráfico, segundo o circunflexo, que às vezes o assinala. A sílaba tônica nem sempre é acentuada graficamente. Exemplo: cedo, flores, bote, pessoas, senhor, caju, tatus, siri, abacaxi. As sílabas que não são tônicas chamam-se atônicas fracas e podem ser pré-tônicas ou pós-tônicas, conforme sejam antes ou depois das sílabas tônicas. Esses exemplos: montanha, facilmente, heróizinho, de acordo com a posição da sílaba tônica. Os vocábulos com mais de uma sílaba classificam-se em oxítonos quando a sílaba tônica é a última, café, rapaz, escritor, maracujá. Proparoxítona quando a sílaba tônica é a penúltima, mesa, lápis, montanha, imensidade. Proparoxítona quando a sílaba tônica é antepenúltima, árvore, quilômetro, México. Monossílabos conforme a intensidade com que se confere, pode ser tônico ou atônicos. Monossílabos tônicos são aqueles que têm autonomia fonética, sendo proferidos fortemente da frase em que aparecem. É, mar, sido, dó, nó, eu, tu, nós, ré, pô, etc. Monossílabos atônicos são aqueles que têm autonomia fonética, sendo proferido fracamente como se fossem sílabas atônicas dos vocábulos que se apoiam são palavras vazias de sentido, como artigos e pronomes oblíquos, elementos de ligação, preposição, conjugações, a, o, ai, sóis, uns, mi, ti, si, di, nós, de, em que. A acentuação dos vocábulos proparoxítonos são todos os vocábulos proparoxítonos são acentuados vogal tônica com acento agudo, e se a vogal tônica for I, U ou A, é aberto, xícara, úmido, queríamos, lágrima, término, disséssemos, lógico, binóculo, colocássemos, inúmeros, polígonos, etc. Com acento circunflexo, se a vogal tônica for fechada ou nasal, lâmpada, pêssego, esplêndido, pêndulo, lêssemos, estômago, sofrego, fôssemos, quilômetros, sonâmbulo, etc. Acentua-se também os vocábulos que terminam por encontro vocálico e que podem ser pronunciados com proparoxítonos: área, conterrâneo, errôneo, enxaguão, etc. Acentuação dos verbos proparoxítonos. Acentua-se com acento adequado os vocábulos proparoxítonos terminados em ditongo. Acrescenta-se segundo ou não um sábio, roceio, planície, nódula, macio, mácio, régua, árdua, espontânea, etc. Is, us, uns, táxi, lápis, bônus, álbuns, jockey, vôlei, face, etc. NSX, ons, pis, fácil, hífen, dólar, látex, elétrons, fósseps, ans, ãos, guão, gwen, imã, órgãos, bênção, enxaguem, etc.
Não se acentuam os vocábulos proparoxítonos terminados em, imagens, edens, itens, jovens, nuvens, etc. Não se acentuam prefixo anti, semi e super, por serem considerados elementos átonos. Semivogal selvagem, super-homem, antirrábico. Não se acentua um paroxítono porque sua vogal tônica é aberta ou fechada. Desencabido seria um acento gráfico. Por exemplo, cedo, este, espelho, aparelho, cela, janela, socorro, pessoa, dores, flores, sol, esforço. A acentuação dos vocálicos oxítonos acentua-se com acento adequado os vocálicos oxítonos terminados em A, E, I, seguidos ou não de X, xará, será, pajé, freguês, vovô, avós, etc. Seguem essa regra os infinitivos seguidos de pronome, cortá-los, vendê-los, propô-los, etc. Em e ens, ninguém, armazéns, eles contêm, tu contém, ele convém, ele mantém, eles mantêm, ele intervém, eles intervêm, etc. Na terceira pessoa do presente do indicativo dos verbos derivados em ter e vir, leva acento circunflexo, eles contêm, detêm, obtêm, sobrevêm. E eis, eus, os, fiéis, chapéis, herói. Não devem ser acentuados oxítonos terminados em i, u, aqui, juriti, saci, bambu, zebu, puni-los, reduzi-los, etc. Acentuação dos monossílabos. Acentua-se os monossílabos tônicos a e ou seguidos ou não de s, a, pá, pés, mês, pó, nó, pois, etc. Se encerram em ditongos abertos ei, eu, oi, véu, véus, dói, eis, sóis, etc. Acentua-se os verbos por, ter, plural e vem plural porque existem monográficos por preposição. A tônica tem singular e vem de singular, e eles têm autoridade por vem por ordem de cidade. Não se acentua monossílabos tônicos com outras terminações, ri, bis, vê, sóis, pus, mal, zeus, do, flu, etc. Acentuação dos ditongos. Acentua-se a vogal dos ditongos abertos, rei, eu, oi, quando tônico, papéis, ideias, estreia, estreiam, chapéu, céus, heróis, niterói, jiboia, sóis, anzóis, tireoide, destrói, eu apoio, eles apoiam, etc. Esses ditongos não se acentuam quando fechados, areia, ateu, joio, tomoio e apoio, etc. E quando subatômicos, idealizazinhos, chapeuzinhos, heróizinhos, tireoidite, heroicamente, etc. Não se acentua a vogal em tônica nos ditongos iu e ui. Quando precedida de vogal saiu, traiu, contraiu, contribuiu, distribuiu, paus, etc. Desde o dia 1º de 2009 já estão em vigor as novas regras de ortografia da língua portuguesa. Por isso temos 2012 para habituar com as novas regras, pois somente em 2013 que a antiga será abolida. Segundo ela, o ditongos aberto ei e oi
não serão mais acentuados em palavras paroxítonas da assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, coreia, boia, paranoia, jiboia, apoio, heróico, paranoico, etc. Fica na assembleia, plateia, ideia, colmeia, boleia, coreia, boia, paranoia, jiboia, apoio, heróico, paranoico, etc. Nos ditongos abertos de palavras oxítonas terminadas em ei, eu, oi, monossílabas que o acento continua herói, constrói, dói, anéis, papéis, troféu, ação e chapéu. A razão do acento gráfico indica. Opa, acentuação dos hiatos. A razão do acento gráfico é indicador do hiato. Impedir que a ditongação compare a caicai, dói, fluindo. Acentua-se em regra de OI ou tônicos de hiato com a vogal do ditongo anterior, formado de sílabas sozinhos com saída, saúde, feiura, faísca, cairá, sairá, egoísta, heroína, cai, chuí, Luiz, uísque, balustre, balaustre, juiz, país, cafeína, baús, grajaú, saímos, eletroíma, reúne, constituir, proíbem, boicaúva, fluir, destruí-la, instituí-la, etc. E ou seguidos de NH, rainha, fuinha, poinho, lagoinha, etc. E quando formam sílabas com letras que não sejam cair, saímos, sair, juiz, ainda, do turno, Raul, ruim, cauim, amendoim, saiu, contribuiu, instituiu, etc. Coloca-se acento circunflexo na primeira vogal dos hiatos, vou e ei, quando a tônica vou, senjou, abençoo, abotou, crem, dem, leem, vem, descrevem, releem, prevém, provém, etc. Escrevemos sem acento. Sara, canhou, caiolho, caolho, aorta, semeemos, semeeis, bandice, vaidice, lagoa, abotoa, mocoa, moeda, poeta, meieiro, voe, perdoe, abençoe, etc. Segundo as novas regras da língua portuguesa, 1º de janeiro de 2009, não são acentuados mais e o tônicos formados de a vierem depois do ditongo baiuca, goiúna, feiura, veiume, boi, caiúva, etc. Fica certo. Se a palavra foxítonas de u estiverem sem posição no final do acento, permanece tuiuiui, piauí. Nos demais iu tônicos formados de ato,
O acento continua de exemplo, saúde, saída, gaúcho. Os hiatos ou e não serão mais acentuados em show, vou, perdoa, sou, vou, creio, dei, lei, fei, relei, ficarão sem acento. Acentuação dos grupos de ge, gi, que e ki. Coloca-se acento agudo sobre o desses grupos quando é proferido e é tônico. Averigue, averigueis, averiguem, apazigue, apazigue, oblique, obliquei, argui, argui, arguem, etc. Quando o atônico referido o receberá a trema, aguentar, agir, agiar, frequente, delinquência, tranquila, 50, enxágue, pinguim, sinestro, etc. Segundo o decreto da modificação da regulamentação de acordo com a ortografia portuguesa, não existe mais o trema em línguas portuguesas, apenas em caso de nomes próprios, sem derivados. Booleano ficarão aguentar, consequência 50, quinquênio, frequência, frequente, eloquência, eloquente, arguição, deliqui, pinguim, tranquilo, linguiça. Acento diferencial. Emprega-se o acento diferencial porque se o circunflexo ou agudo ou sinal distintivo de um vocábulo monográfico aos seguintes casos: põe, pretérito perfeito do indicativo para diferenciá-lo de poder presente do indicativo, coar, verbo coar, para diferenciar de coar, coas, coar, coai. Para terceira pessoa do singular do presente indicativo do verbo parar, para diferenciar de parar, preposição pela e pelos, verbo pelar e pela, jogo, para diferenciar de pelas e pelas, combinação da antiga preposição p com os artigos e os pronomes a e a. Pelos, substantivo pelos, pela, para diferenciar pelos de combinação antiga de preposição de artigo p com os artigos o e as. Pera, substantivo de pedra, para diferenciar de pera de forma arcaica para preposição. Pera, substantivo para diferenciar pera dos formas arcaicas para preposição. Polos de substantivos, diferenciar de polos combinados de regional por um artigo, sei lá o que. Seguindo as novas regras da língua portuguesa de 1 de janeiro de 2009, não existirá mais acento diferencial em palavras homônimas, gráfico ou igual, só em sentidos diferentes, como para, pelas, pelos, peras, polo, e ficarão para, pera, polos, pera, polos, etc. O acento diferencia ainda e permanece do verbo poder, pode, quando usado no passado, e o verbo por para diferenciar da preposição por. É facultativo o uso do acento circunflexo para diferenciar as palavras forma e forma. Em alguns casos, o uso do acento deixa a frase mais clara. Qual é a forma ou a forma do bolo?